Doutora Vanessa Pessoa explica o que é a ginecologia integrativa, sua visão e soluções para a saúde da mulher. Nos encontramos aqui no consultório da doutora Vanessa Rocha Pessoa para falar sobre ginecologia, mas de uma forma bem mais ampla, a ginecologia integrativa. Doutora Vanessa, satisfação em conversar contigo, para que possamos abrir aí os horizontes. As mulheres cada vez mais estão procurando saúde de qualidade, se prevenindo, buscando alternativas para ter realmente uma vida de qualidade. E a ginecologia certamente não pode nem jamais deve deixar de existir na vida da mulher, para que ela esteja sempre mais segura da sua vida em saúde, em se tratando de saúde. E aí eu gostaria que você começasse falando justamente da sua área de atuação, que é a ginecologia, a especialização em ginecologia, e lógico que a gente vai entrar dentro também da ginecologia integrativa, tá certo? E aí você pode ficar à vontade para que a gente bata esse papo aqui bem descontraído. Tá ótimo. Pois, inicialmente, queria até agradecer assim, pelo convite que você me fez em falar um pouco assim, da ginecologia, né? Que eu sou ginecologista, obstetra, né? Sou graduada pela Universidade Federal do Ceará, em Sobral, e há uns 5 anos já, né? Então, além disso, da ginecologia tradicional, que a gente utiliza aqui no consultório, a gente também vê a ginecologia integrativa, que é um assunto até muito novo, que ninguém sabe qual a diferença, o que é muito semelhante, mas tem algumas diferenças que vai fazer a diferença no tratamento dessa mulher. Que significa o que essa ginecologia integrativa? É uma visão mais holística da mulher, né? Eu vou utilizar isso numa assistência à saúde da mulher. E o que é essa visão holística? É uma visão da mulher como um todo, né? Então eu não vou só ver como um órgão genital feminino e apenas aquilo. Eu tenho que fazer toda a investigação no corpo da mulher, com a investigação de sinais e sintomas de outros órgãos e sistemas que também repercutem na saúde feminina. E aí eu vou entrar no mérito aqui, uma seara, de que antigamente os nossos pais, as nossas mães propriamente dito, né? Existiam na época delas, de juventude, ou até um pouco antes também, muitos tabus em relação à saúde da mulher. Quando se tratava, por exemplo, de uma simples menstruação, se um filho chegasse de forma curiosa e perguntasse o que é isso, mãe, é aquilo, vai dizer, é coisa de mulher. Ou você atende hoje, por exemplo, diversas pacientes em diversas idades, tem diminuído ou acabou praticamente esses tabus em se falar de saúde da mulher? Não, ainda tem muito, né? Essas dúvidas. Eu gosto até de orientar esses tabus de adolescente que começa a menstruar, de pessoas já na idade fértil, em pessoas na menopausa. Isso ainda continua bem frequente. E a função do ginecologista é tirar as dúvidas, né? Que são bem comuns. E eu até gostaria de citar 6 tipos de sintomas e de queixas de pacientes que vêm no consultório da ginecologia. E que hoje em dia eu utilizo muito a ginecologia integrativa, fazendo análise de todo o corpo da mulher, para daí sim eu saber a causa do problema e resolver essa causa, não apenas o sintoma, né? E a mulher hoje? Estamos falando de coisas do passado, coisas da atualidade em relação a tabus, a procurar um profissional de saúde como você é, ginecologista. A partir de que momento a mulher deve procurar um profissional dessa área como você atua? Eu sempre oriento para vir logo no início do ciclo menstrual da menina, né, que é chamado menacne. Menacne é o início do ciclo menstrual dessa pré-adolescente, né? E sempre vim para essas consultas a cada 6 meses ou anual e pedindo toda a avaliação, também na parte holística, vendo a paciente como um todo, pedindo avaliação hormonal, de vitaminas, de minerais e fazer a correção desses de protocolos individualizados, né? Porque não existe uma receita de bolo para todo mundo, né? Então tem que fazer a avaliação numa consulta médica, fazendo toda a investigação de sintomas, sinais, solicitar exames específicos e daí sim fazer a correção individualizada para essa menina. Então eu sempre aconselho assim, começou a menstruar, já vim no ginecologista, tirar as dúvidas, que são muitas dúvidas, né? E esse acompanhamento frequente que é o mais importante. Que tipo de dúvidas, por exemplo, Vanessa, existe hoje em relação a contraceptivos? Ainda existe muita dúvida? As mulheres têm ainda alguma barreira, por exemplo, a usar o DIU ou algum outro método
para se prevenir de uma gravidez que muitas vezes é indesejada, né? Porque as mulheres, independentemente da sua idade, ela quer se preservar mais tempo, um período de tempo maior, em construir a sua vida pessoal. E hoje em dia profissional. a tendência é mais o quê? Estudar, trabalhar e deixar mais essa maternidade um pouco mais adiante, né? E a gente também, eu falo muito isso de métodos contraceptivos nas consultas, e que é uma coisa muito importante, né? Que muitas querem ter uma gravidez, mas não agora, no momento. E eu dou tipos de métodos, né? Os mais comuns são os anticoncepcionais, né? E existe tanto o comprimido, que é o anticoncepcional, existe os injetáveis, que são as injeções mensais e trimestrais, tem os adesivos e tem o DIU, né? Temos a camisinha também, que é um método de barreira, que evita doenças sexualmente transmissíveis e evita também gravidez. Após uma avaliação numa consulta ginecológica, após um exame, anamnese, exames laboratoriais, que a gente vai escolher o método mais apropriado para essa menina ou para essa mulher, né? Mas geralmente a minha conduta sempre é mais um método que não prejudica a saúde dessa mulher, que hoje em dia é o DIU de cobre, né? O DIU de cobre é um método contraceptivo que não tem hormônios artificiais. Então, o DIU já é um método já antigo, né? Já existe, e hoje em dia a gente está indicando muito por conta de vários estudos científicos mostrando os efeitos colaterais do anticoncepcional na mulher, né? De efeitos não até tão simples, mas com risco de câncer de mama, trombose, AVC, infarto, pressão alta, alteração de todos os níveis hormonais dessa mulher, comprometendo a qualidade de vida dessa mulher, né? Então é um método, né, que evita gravidez anticoncepcional, mas também tem vários efeitos colaterais. E o DIU de cobre é um método não hormonal e que evita gravidez muito frequente. Lógico que o acompanhamento da mulher com o DIU tem que ser uma coisa bem regular, né? Então coloca-se o DIU e faz o acompanhamento. No caso, as minhas pacientes, eu sugiro a cada 6 meses, com avaliação de ultrassom transvaginal, para a gente ver a posição desse DIU, né? Então, fazendo todo esse acompanhamento dessas revisões, né, a chance de você engravidar com DIU é mínima, né? E você falou uma coisa que eu já estava aqui em mente a perguntar, anticoncepcional. Existe certamente ainda muitas dúvidas em relação aos efeitos que ele pode causar quando uma mulher, por exemplo, usa por muito tempo. 4, 5 anos, ela pensa em engravidar e deixa que... Existe algum resquício, alguma coisa que seja prejudicial, que ela tem que fazer algum método dentro da ginecologia para, por exemplo, ter uma gravidez mais saudável? Existe alguma coisa desse tipo? Isso. O anticoncepcional, ele não vai deixar a mulher infértil, estéril, não. Mas, infelizmente, ela mexe com a saúde da mulher, né? Repercute na parte hormonal. Então, se eu solicitar exames hormonais dessa mulher que usa anticoncepcional, 1 ano, 2 anos, independente, ela vai ter queda dos seus níveis hormonais. E quando suspende, né, a grande maioria já começa o retorno desses níveis à normalidade. Mas algumas não, a gente tem que fazer sim a correção. E não só a parte hormonal, mas o anticoncepcional compromete também a parte de vitaminas, principalmente as vitaminas do complexo B, né? Então essas vitaminas, por quê? Porque o anticoncepcional, ele é metabolizado a nível hepático, fígado. E para essa metabolização ocorrer, ela utiliza muito essas vitaminas do complexo B. E ao longo do tempo, isso vai levando a uma diminuição bastante dessas vitaminas. Consequência, vai ter deficiência de vitaminas, imunidade baixa, aí vai viver adoentada, vai ter inflamações repetidas vezes. Então é tipo uma bola de neve de problemas. Existem vários fabricantes de anticoncepcionais, existem os mais acessíveis, os mais caros. Existe também dentro dessa cadeia de diferenças, a diferença de qualidade em relação à mulher usar por muito tempo. Por que eu pergunto isso? Porque eu já observei e relatos até de mulheres também, de que o meu sistema hormonal mexe tanto com a minha cabeça que um tipo de anticoncepcional faz com que essa mulher fique, sei lá, meio bipolar ou alguma coisa altera desse tipo. com a parte neuropsíquica, porque mexe com a parte hormonal dessa mulher. Então toda mulher que usa anticoncepcional, ela encontra-se numa menopausa, né, uma menopausa química da medicação, e, ou seja, os níveis hormonais dela é tudo zerado, né? Então eu considero um anticoncepcional como tipo um venenozinho no corpo da mulher, né? Lógico que existem situações que é necessário a gente prescrever um anticoncepcional e fazer o acompanhamento dessa mulher, mas mulheres saudáveis, que não tem nada que indique um anticoncepcional contínuo,
que se quer simplesmente uma contracepção, evitar uma gravidez, eu sugiro muito para essas pacientes a colocação do DIU, né? Que o DIU de cobre, né? Hoje em dia existem vários modelos, vários tamanhos, né? Antigamente, tipo há 20 anos atrás, mulheres que não tiveram filhos não poderiam colocar o DIU, né? Então hoje em dia isso já foi liberado, né? Lógico que esse DIU para essa mulher é um DIU específico para esse útero, é um DIU menor, né? Que se encaixa melhor nesse útero que nunca teve nenéns. E o acompanhamento também é semelhante, a cada 6 meses, vindo no ginecologista, fazendo todo esse acompanhamento, dá tudo certo com o DIU. E falando de acompanhamento, a gente não poderia deixar de falar também de gestação. Isso. Né? Porque você recebe pacientes, você também faz partos, não é isso? E aí, o que a mulher deve fazer e de que momento ela deve fazer isso, o seu pré-natal, que sempre deve ser feito e muito bem acompanhado por um profissional, para que ao final de tudo isso é justamente o nascimento de uma criança, né? O que é que ela deve fazer, quais os passos a seguir, a procurar a uma profissional. Sempre assim, eu gosto de orientar o paciente uma coisa mais certinha, mais um equilíbrio antes de uma gestação, né? Então, eu tenho que orientar, pedir todos os exames também, exames hormonais, de vitaminas, para deixar essa mulher em equilíbrio e para quando ela engravidar, ser uma gravidez tranquila, até o finalzinho também, né? Então, sempre preconizo um hábito de atividade física regular, uma alimentação mais saudável, fazer a solicitação desses exames e corrigindo as deficiências, repondo as vitaminas necessárias durante a gestação, né, que é o ácido fólico, mas hoje em dia a gente está utilizando mais a forma ativa do ácido fólico, que é o metilfolato, né, e além disso, a prescrição de vitamina D, que é hiper necessário, prescrição de ômega 3 também na gestação e de outras vitaminas necessárias na gestação. Então tudo isso é visto antes da gravidez, então é pré-concepção, né? Então, fazendo toda essa avaliação e acompanhamento, com certeza essa mulher vai ter uma gravidez mais tranquila e um parto também mais sem complicações, né? E falando em gestação, eu poderia deixar de falar também em cistos e policistos. Porque é uma queixa bem comum. É um problema muito comum. Eu já ia até falar contigo a respeito de 5 temas bem comuns em consultório, tipo no meu aqui, que é bem comum, e um deles eu ia falar da síndrome dos ovários micropolicísticos, né? Fica à vontade. Obrigada. Então, a síndrome dos ovários micropolicísticos é uma condição, é uma doença metabólica, né, hormonal, e que o diagnóstico é clínico, né? Qual é a clínica da paciente que tem essa patologia? Ela não menstrua. Então, o primeiro sintoma bem importante é a amenorreia, não ter ciclos menstruais regulares. Além disso, presença de acne, presença de pelos no rosto, no corpo, que é chamado hirsutismo, retenção de líquido. Tem uma palavra técnica que é a acantose nigrans, que são dobras mais escurecidas, que isso reflete uma resistência insulínica, né? Então, essa é a clínica da paciente que tem essa síndrome. E o diagnóstico também é pelo laboratório, né? Então, a gente solicita os exames hormonais, que vai me dizer que ela tem ou não essa síndrome, né? E qual é a alteração hormonal que vai apresentar? Elevação dos hormônios androgênicos, né? E também uma resistência à insulina. Então, isso aí são os critérios mais fortes para eu fazer o diagnóstico. E a ultrassonografia, que é importante, mas não é o padrão ouro, não é o que vai me fechar o diagnóstico, somente ele, que em muitas situações a paciente chega pra gente só com o exame de ultrassom, né? Vindo com a menstruação regular, né? Os exames de sangue de hormônio nem solicitado e dito para essa paciente que ela tem a síndrome do ovário micropolicístico e que na verdade não é. É outro distúrbio hormonal, né? Então, o diagnóstico é uma das coisas mais importantes que a gente tem que fazer bem com cuidado. Não dá para fechar um diagnóstico numa adolescente que acaba de menstruar, porque é comum nessa fase a menstruação ser irregular. Então, a gente dá o tempo, aguarda, orienta a paciente a ficar anotando as menstruações, pede os exames hormonais nesse período e acompanha essa paciente antes de já colocar um anticoncepcional para ela. Porque daí eu falsei o diagnóstico. Tipo, tampo só com a peneira, eu não vou resolver, né? E eu fechando o diagnóstico dessa paciente, eu vou iniciar o tratamento. E o tratamento base é reeducação alimentar, ou seja, mudança do estilo de vida. Então, essa paciente tem que ter uma dieta equilibrada, ou seja, com nutricionista. Geralmente, a gente preconiza uma dieta low carb, né, com baixos carboidratos refinados.
estimula essa paciente com uma atividade física, aeróbica e resistida. O que é um exercício resistido? Musculação. Né? Então, a associação dessas duas atividades vai ser muito benéfica no tratamento dessa paciente. E a correção da parte hormonal, que essa correção da parte hormonal, que geralmente eu passo, são com hormônios bioidênticos. Né? Esses hormônios bioidênticos é uma coisa bem nova. Né? Já existe, e eu estou trazendo mais aqui né, a reposição desses hormônios, que o nome até diz, bioidênticos, idênticos com a nossa biologia. Né? Então é semelhante com o meu hormônio natural. Então ele vai agir naturalmente no local que é para agir. O anticoncepcional, ele é um hormônio sintético, artificial. Vai deixar a menstruação da mulher regular? Vai, mas ele não trata a raiz do problema. Né? Então tem que tratar a raiz do problema. E a gente estava comentando de que nós estamos falando de problemas, de soluções, né, de prevenções. Que tipos de problemas ginecológicos, se tratando logicamente de ginecologia, que você recebe mais com frequência no seu consultório? Pacientes que existem, por exemplo, uma demanda muito grande em cima desse problema que acontece aqui na região, na cidade. Que tipos de problemas mais frequentes você recebe? As queixas mais comuns, né, que a gente recebe. Um deles é a síndrome do ovário policístico, é tipo assim, campeão, que vem pra gente. E tem também o quê? As cólicas menstruais, né? Cólicas menstruais, que é chamada de dismenorreia, né? Existe é classificada em primária e secundária, né? A primária é uma cólica menstrual daquela adolescente que acaba de menstruar e que tem uma melhora com o passar do tempo, né? E às vezes até a gente repõe algum hormônio para aliviar isso aí. E também vem a parte de orientação sobre alimentação, uma atividade física, que vai melhorar bastante. E a parte de dismenorreia cólicas secundárias, ou seja, ela tem algum problema no útero que está causando isso. Então o exame com ultrassom vai me orientar sobre isso, tipo miomas, adenomiose, né, endometriose, que é outra queixa também bastante comum no consultório, a endometriose, que está crescendo bastante esse diagnóstico. E daí a gente faz essa classificação e trata. E sempre o tratamento é baseado nessa parte mais de bioidênticos, com reposição de vitaminas, diminuir a cólica dessa paciente com anti-inflamatórios mais naturais, né? Então, é uma queixa bem comum. Outra queixa é a endometriose. Você já ouviu falar de endometriose? Não? É uma doença ginecológica bem comum e está crescendo cada vez mais. São mulheres que têm muita cólica, muitas dores pélvicas, associado com dor na relação sexual e que pode comprometer com a avançada doença a bexiga, o intestino e outras partes da região pélvica da mulher. Então, assim, mexe muito com a qualidade de vida da mulher, devido a essa dor intensa, né? E a base dessa doença é uma doença inflamatória, então eu tenho que desinflamar essa paciente. Aí lá vem a parte de alimentação também nessa paciente. Ela tem tirar alimentos que inflamam ela, lactose e glúten, que são alimentos bem inflamatórios e que para essas pacientes vai piorar a evolução da doença. E voltando à endometriose, o que ela significa? É a camada do endométrio que é para estar na cavidade uterina, ela se exterioriza para outros órgãos na região pélvica. E esse tecido endometrial, ele é muito ativo com estrogênio, né? E esse estrogênio ativo que vai causar os focos e as dores. Então, o objetivo também é a gente bloquear a menstruação dessa mulher, utilizando hormônios bioidênticos contínuos para deixarem a amenorreia. E aí eu tenho um conhecimento de casos, por exemplo, de jovens, né, de meninas muito jovens, em torno aí de 20 anos de idade, que quando chega o período menstrual, vem as cólicas, né, e muito intenso, por sinal, e ela praticamente quase todas as vezes que menstrua, se não tiver cuidado em tomar algum tipo de medicamento, não é interessante jamais a pessoa se automedicar, né? Isso. Porque pode ser algum tipo de problema, como você acabou de falar. É algum sinal, então o corpo lança sinais, né? E então, ela chega a desmaiar. Ela seria interessante essa pessoa fazer uma consulta ginecológica para saber justamente que tipo de intensidade que tem causado a chegar ao ponto de desmaiar, é isso? Então as cólicas, como eu falei, tem a primária, que é aquela fase menstrual inicial da mulher, tem a secundária, alguma coisa está causando essas cólicas. E como está crescendo muito esse diagnóstico de endometriose, não posso passar batido esse diagnóstico. Então a gente solicita exames específicos para esse diagnóstico e daí sim saber a causa e tratar específico, né? Individualizado. E eu gosto muito de abordar desse tipo, de que o ser humano, você não pode
fazer uma receita de bolo e é igual para todo mundo. Não. Cada indivíduo ele tem as suas particularidades, sejam genéticas, ou até mesmo por falta de exercício físico, o corpo reage diferente, a própria alimentação. E é interessante abordar em torno de tudo isso. Né? Por isso que essa ginecologia integrativa que eu falei no início da entrevista, é isso, eu tenho que ver a mulher por inteiro. Eu tenho que conversar com ela dos sintomas da cabeça até os pés, não é só a parte genital, né? Porque vários órgãos com desequilíbrios vai afetar a região genital feminina da mulher, né? Porque o nosso corpo, uma coisa se encaixa com a outra, não é coisa separada, né? Então, toda essa investigação com os exames hormonais, de vitaminas. Até eu falo pro paciente assim, não existe vitamina pronta que dê pra você, que dê pra mim. Não existe isso, né? Como é que pode a minha deficiência ser igual à sua deficiência? Então, não concordo o uso de medicações de polivitamínicos prontos de farmácia. É uma coisa individualizada, a partir dos exames que a gente solicita e com a queixa do paciente. Aí, a partir daí, a gente vai fazer um protocolo para correção dessas deficiências. Seria mais ou menos um mapeamento de cada pessoa. Exatamente. Exatamente. Doutora Vanessa, eu agradeço aqui o nosso bate-papo, né? Muito esclarecedor, de informações importantíssimas, indispensáveis, né, à saúde da mulher. Eu gostaria que você ficasse à vontade para falar algo que a gente não foi provocado aqui na nossa conversa. E muito obrigado por estar nos cedendo essa entrevista. Tá ótimo. Mas eu gosto sempre de falar isso para o paciente, toda consulta minha é meio que o que é padrão, alimentação, atividade física, que é a base de tudo da gente, né? Então, a gente adoece porque comeu errado. E essa alimentação errada não foi de ontem nem antes de ontem, é uma coisa crônica, a longo prazo, né? E que vai repercutir mais cedo ou mais tarde na saúde da pessoa. E a gente tem que orientar isso para a gestante, que está com o bebezinho no ventre, e tudo que ela come vai pro neném, tudo que ela respira, estresse emocional. Então, um bebezinho vai crescer, vai virar uma criança e um adulto. E para ser um adulto saudável, equilibrado, com memória boa, ativo, tá tudo ali, na gestante que tá com o bebezinho ainda intraútero. Então, eu oriento muito isso para minhas pacientes que estão gestantes, né? Eu oriento isso para minhas pacientes que começam a vida de menstruação, vida sexual, e tem que falar isso sempre.